Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem, comigo e com a minha família, tudo em ordem, graças a Deus. E eu estou aqui mais uma vez, feliz da vida, para poder ensinar a palavra de Deus ao seu coração e também aprender com o Senhor. Aprender nesse momento, pois é um momento espiritual. E por ser um momento espiritual, tanto quem ensina como quem assiste aprende. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu tenho sido edificado com essas aulas, né? Como todas as outras que eu ensinei também, aprendendo dentro daquilo que eu conheço, entendendo um pouco mais. Então, espero que você esteja aí na expectativa para receber mais da palavra. Estamos na 13ª aula da matéria escatologia, um total de 15. Então, essa é a antepenúltima matéria, ou antepenúltima aula. E vamos, né, ao término dessa matéria, você vai estar fazendo mais uma prova, né, do conteúdo do capítulo que fala das bodas do Cordeiro até o capítulo que fala do novo céu e nova terra. Se Deus permitir, na aula de hoje, nós estaremos concluindo o assunto da volta de Jesus Cristo à terra com a igreja, onde ele vai organizar o mundo, né? Onde ele vai estar organizando o mundo, e nós vamos estar falando sobre isso, concluindo isso, e em seguida vamos estar falando sobre o reino milenar de Cristo. Então hoje nós vamos começar a falar do milênio. Então vai ser uma aula maravilhosa. Fica aí com a expectativa no coração. Aquilo que você não entendeu, volta e assiste de novo. Aquilo que você quiser que fique fixo em sua mente, volte e ouve de novo. Tá? Eu costumo fazer isso, né? Quando eu ouço algo da palavra que me traz edificação, eu volto e eu ouço novamente. Né? Eu tenho esse hábito. E isso vai ficando arraigado em nossas almas. Então aproveite que a aula é online, é um vídeo, e faça isso, tá bom? Evite distrações, evite perca de foco, esteja focado e focada naquilo que Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos mais uma vez entregar essa aula para Ele. Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma aula que o Senhor nos concede. Eu peço humildemente que o Senhor, através do Espírito Santo, traga revelação daquilo que vamos estar falando, que haja entendimento, que não sejam apenas informações, mas que de fato traga um discernimento para que a gente possa viver em santidade de uma forma maior. Entender que essa vida aqui é uma curta passagem, mas que o Senhor tem um plano eterno e aqueles que te amam e te servem desfrutarão de coisas gloriosas nesse plano. Então que essas aulas, as quais nós estamos falando, Senhor, de coisas que ainda vão acontecer, mas que o Senhor já revelou há milênios, usando os seus profetas, usando aqueles homens e mulheres que o Senhor ungiu e inspirou para escrever a tua palavra, que o Senhor possa estar proporcionando para nós mais entendimento, mais discernimento naquilo que nós vamos estar assistindo, né? Naquilo que os meus irmãos vão estar assistindo, naquilo que eu vou estar ensinando, que haja um maior discernimento, um maior crescimento para a honra e a glória do teu santo e precioso nome. Eu uso a autoridade que o Senhor delegou à igreja e no nome de Jesus repreendo toda e qualquer ação maligna que queira atrapalhar o bom fluir da palavra de Deus. Em nome de Jesus caia por terra agora para a glória de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, honra, glória e adoração sejam dadas a Ti. Amém. Então vamos dar continuidade, né, à aula. Na aula passada nós
explicamos, né, muitas das coisas que o Senhor Jesus fará para organizar o mundo, para assim ele reinar sobre esta terra. Ele virá à terra com a igreja e aqui na terra ele vai organizar o mundo. Então nós explicamos passo a passo, né, mostrando que ele vai eliminar os inimigos do reino, matando o anticristo, o falso profeta, os outros reis, né, do último reino mundial, os soldados do Armagedon, né, os que vão estar reunidos para a batalha do Armagedon. Vai ressuscitar o anticristo e o falso profeta com corpos malditos e eternos e lançá-los no lago de fogo. Dará ordem a um anjo para que Satanás e os demônios sejam presos, amarrados, presos e lançados no abismo, provavelmente o Tártaro. Vimos que ele vai restaurar a terra, né? O mesmo Deus que criou tem poder para restaurar. Então a terra vai estar quase toda destruída por causa dos 7 anos da ira de Deus. Mas o Senhor Jesus ele vai restaurar a terra, né, e torná-la semelhante ao jardim do Éden. Oh glória! Ele vai tirar a maldição que opera na natureza, a ponto de animais não comerem mais, né, outros animais não terem mais veneno, não provocarem mais mal a ninguém. A natureza será estabelecida. Lá em Romanos 8 fala que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então a manifestação dos filhos de Deus se refere a Jesus e a igreja vindo em glória e se revelando ao mundo. Quando isso acontecer, o Senhor vai restaurar a natureza, vai redimir a natureza, tá? Então isso vai acontecer. Vimos que o Senhor ele vai completar o número dos glorificados. Por quê? Porque no momento que Jesus estiver na terra, somente os membros da igreja já vão ter recebido o corpo glorificado. Então, vai estar faltando os santos do Velho Testamento e aqueles que vão se converter no período da ira de Deus e que serão mortos pelo sistema do anticristo. Esses dois grupos, santos do Velho Testamento e mártires da tribulação, serão ressuscitados e glorificados quando Jesus estiver na terra. Como também Jesus vai entregar os galardões para esses grupos de salvos, né? Assim como ele vai fazer com a igreja 7 anos antes no arrebatamento. Então haverá um julgamento para entrega de galardões para esses grupos de pessoas, tá? Então vimos isso, né? Explicamos que a ressurreição da vida, a ressurreição dos justos, a primeira ressurreição, são 3 nomes para uma experiência de ressurreição dos salvos, onde eles ressuscitarão para a imortalidade física com um corpo glorificado. Quando se fala primeira ressurreição, não quer dizer que todos os salvos, os grupos de salvos vão ser ressuscitados no mesmo momento, mas quer dizer que é o primeiro tipo de ressurreição física para a imortalidade, enquanto que a ressurreição dos ímpios é a segunda ressurreição, porque é um segundo tipo de ressurreição para a imortalidade do corpo, tá certo? Então é nesse sentido. Vimos que assim como o anticristo e o falso profeta serão ressuscitados, a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, antes do milênio, e os outros ímpios só serão ressuscitados depois do milênio. Então haverá uma sequência de ressurreições de injustos. Do mesmo jeito ocorre com a ressurreição dos justos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Depois será a igreja, os mortos da igreja, no dia do arrebatamento. Depois os 144.000 e as 2 testemunhas, no período da tribulação, provavelmente na metade, né, dos 7 anos. Depois os santos do Velho Testamento e os mártires da tribulação, no final, né, da ira de Deus, quando Jesus já estiver na terra. Então ali se encerrará a ressurreição dos justos, tá bom? Vimos isso ontem.
Ontem não, perdão, na aula anterior. Então, amados, vimos que haverá também pessoas de corpo mortal na terra. Por quê? Porque vai ter pessoas vivas quando Jesus chegar. Pouquíssimas pessoas, mas haverá. Judeus e gentios. O Senhor vai reunir primeiro os judeus e depois os gentios. Com que finalidade? Aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus à terra e que forem salvos, eles entrarão no milênio com corpos mortais. Os ímpios serão mortos. Primeiro os judeus, por causa da aliança que o Senhor tem com Israel. Depois os gentios serão ajuntados e julgados. Isso nós explicamos na aula anterior. Essas pessoas que vão entrar no milênio, que foram quem? Que serão quem? Serão aqueles que vão se converter e que por uma ação miraculosa, ou seja, por uma operação sobrenatural de Deus, conseguirão sobreviver os 3 anos e meio finais, onde a marca da besta vai estar operando. Só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta. Mas vai ter um grupo de crentes que estarão isolados em lugares específicos do mundo. E nesses locais, o Senhor vai enviar água da rocha, pão do céu, como fez com os israelitas no passado, durante 40 anos, quando eles vagavam pelo deserto. Então vai ter um grupo de judeus e gentios salvos que vão ser preservados vivos. Vão ser guardados na hora da provação. Diferente da igreja, que tem a promessa de ser guardada da hora, do tempo da tribulação. Esses serão guardados na hora, ou seja, eles vão estar no período e vão estar sendo protegidos. Esse grupo vai entrar no milênio. Mas como eles não morreram por Jesus Cristo, né, esse grupo conseguiu sobreviver sob uma ação sobrenatural do Senhor, esse grupo ele vai entrar com o corpo mortal. Eles vão ser governados. Eu costumo dizer que eles serão os súditos do reino. Os governantes do reino serão os glorificados. Ou seja, Jesus, a igreja, os santos do Velho Testamento e os crentes da tribulação que vão morrer pela fé, vão dar sua vida pela fé, os mártires. Esses serão governantes, reinarão com Cristo por 1000 anos. Agora, aqueles que foram salvos, que serão salvos e conseguirão sobreviver por uma ação sobrenatural de Deus, como os judeus que vão estar guardados no deserto da Jordânia, que nós vimos em aulas anteriores, é um exemplo. Esses entrarão no milênio, porém com um corpo mortal. E aí nós explicamos isso, né, nessa segunda observação aí na apostila, que tem dizendo assim: os que serão salvos na ira e sobreviverem a todo este período, entrarão no milênio para ser súditos do reino com corpos mortais e ainda casarão e gerarão filhos. Então na aula anterior a gente abriu esse texto de Isaías 65:20, que fala de criança e de velhos no milênio, e de pessoas morrendo a partir dos 100 anos de idade. Vimos, né, em Zacarias 8, 4 e 5 que a cidade de Jerusalém se encherá de meninos e meninas. Ou seja, essas pessoas que vão entrar com o corpo mortal, elas vão gerar filhos. E a terra será repovoada. E aí tem todas essas outras referências bíblicas que provam isso. Se você entende o cumprimento das profecias literalmente, esses textos mostram claramente que no milênio terão pessoas glorificadas, né? Outros textos falam de pessoas ressuscitando para a vida eterna antes do milênio. Então vai ter pessoas de corpo glorificado, mas também haverá pessoas de corpo mortal. E essas de corpo mortal repovoarão a terra. Os glorificados não casam mais, tá? Não casam mais. Não geram mais filhos. Agora, os que tiverem corpo mortal, sim. Estes gerarão filhos e serão governados por nós. São destas pessoas que serão formadas as nações
que Jesus disse em Apocalipse 22, né? Se não me engano, no versículo 20, vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 26. São essas pessoas que vão entrar com o corpo mortal e que vão gerar descendência, e os descendentes vão gerar outros povos, enfim. São desses povos que surgirão as nações, as quais Jesus e a igreja e os demais glorificados vão governar. Jesus disse em Apocalipse 2, verso 26, falando para a igreja aqui: e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder ou autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, as nações que a igreja vai reinar com Cristo serão justamente os que vão ser salvos no período da tribulação e que vão sobreviver, entrarão no milênio com corpo mortal e gerarão filhos, e esses filhos gerarão netos, e esses netos gerarão bisnetos, e esses bisnetos os trinetos e todos os etos possíveis, e a terra será repovoada. Então, haverão dois grupos de pessoas neste reino milenar de Cristo. E essas pessoas de corpo mortal, elas vão ter que ser fiéis durante 1000 anos, para que só assim, no final do milênio, é que elas recebam, os fiéis recebam o corpo glorificado. Então vamos continuar aí no próximo slide. Porém, os seus corpos, né, os corpos dessas pessoas de corpo mortal, serão muito mais resistentes do que os corpos mortais de hoje, ao ponto de que somente morrerão fisicamente durante todos os 1000 anos aqueles que se rebelarem maldosamente contra Cristo. Então, amados, vai haver justamente esses dois grupos de pessoas. Agora, as pessoas de corpo mortal, elas não vão viver 70, 80, 90 anos, não. Elas vão viver séculos, né? Elas vão viver quase 1000 anos. Vai ter pessoas que vão entrar no milênio e vão viver os 1000 anos. Por isso que em Zacarias 8, versículo 4, fala dos velhos e velhas carregando seu bordão por causa da sua muita idade. Em Isaías 65, versículo 20, diz que aquele que morrer só vai morrer com 100 anos. E com 100 anos ainda vai ser tido por jovem. Então as pessoas elas vão viver muito mais tempo. O envelhecimento será prolongado, tá? A vida será prolongada. Assim como foi antes do dilúvio. Aquela sociedade que viveu antes do dilúvio, eles viviam quase 1000 anos. É só você ler Gênesis capítulo 5, que você vai ver Adão vivendo 930 anos. Matusalém, que foi o homem que viveu mais tempo, vivendo 969 anos. E aqueles homens literalmente viveram essa quantidade de tempo. O corpo deles aguentava muito mais coisa, era muito mais resistente. Essas pessoas que vão entrar no milênio, elas vão ter uma ação do Espírito Santo em seus corpos. E essa ação fará com que eles vivam muito tempo. Os seus descendentes do mesmo jeito, tá? Então esses textos aí mostram isso. Isaías 65, versículo 20 e 22, Jeremias capítulo 39, versículos 29 e 30 e Zacarias capítulo 8, versículo 4. O Senhor curará todas as enfermidades e deficiências físicas e mentais dos judeus e gentios salvos que entrarão no milênio com corpos mortais. Então, esses que vão entrar com corpo mortal, com certeza no meio deles vão ter pessoas doentes, vão ter pessoas com deficiência física, perturbação mental, porque o tempo não vai ser fácil, né? O tempo não vai ser fácil. Eles vão estar sob pressão, escondidos, protegidos pelo Senhor, mas isso não quer dizer que eles não vão sofrer danos físicos.
Mas aqueles que perseverarem até o fim, quando Jesus vier, o poder de Deus alcançará os seus corpos. E eles serão sobrenaturalmente curados, os que estiverem doentes, mentalmente e fisicamente serão curados, e além disso, seu corpo será fortalecido para viver por 1000 anos, porque só vai morrer quem se rebelar contra o Senhor. Eu quero ler esse texto. Isaías, eu não ia ler, mas eu vou ler, vejo que é necessário. Isaías capítulo 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, quem é que vai morrer a partir de 100 anos? Antes disso, dá a entender que ainda é a idade da inocência ainda. Mas a consciência virá a partir dos 100 anos, que ainda vai ser tido como jovem. Mas quem é que vai morrer? O pecador. Ou seja, aquele que perdeu a salvação e se rebelou contra Cristo. Ou aqueles que vão nascer durante o milênio. E os que vão nascer durante o milênio, eles vão precisar receber Jesus, eles vão precisar ouvir o plano da salvação e receber Jesus para serem salvos. Então, no início do milênio, só terá justos, mas conforme forem nascendo pessoas, terão pecadores também no milênio. E só dentre os pecadores, aqueles que se rebelarem contra Cristo é que serão mortos. Os que perseverarem firmes no Senhor viverão durante todo o período o qual estiverem no milênio. Os que vão entrar, os que vão nascer depois, vão ficar vivos até o final do milênio. Só vai morrer quem se rebelar maldosamente contra Cristo. Em Jeremias capítulo 31, capítulo 31 de Jeremias, versículos 29 e 30 diz assim: Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Isso é uma figura de linguagem para dizer que no milênio o filho não vai sofrer a consequência do pecado do pai. Não, no milênio quem pecar morre. Pela sua iniquidade morrerá. Não vai ser um juízo que vai atingir todos. Vão ser juízos que vão atingir especificamente quem se levantar contra o Rei Jesus. Então, quem não se levantar contra, mesmo não concordando, ficar na dele, não vai ser julgado. E os fiéis a Deus viverão durante 1000 anos. E aí o Senhor vai curar os corpos dessas pessoas, né? E elas vão entrar no milênio saudáveis. E aí tem os textos de Isaías, capítulo 29, versículo 18, capítulo 32, versículo 4, parte B, capítulo 33, versículo 24 e capítulo 35 de Isaías, do versículo 4 ao 6. Vamos ver aí Isaías, capítulo 35, do versículo 4 ao 6. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então essa palavra vai ser dada para quem? Para os crentes que vão estar refugiados, escondidos, aguardando a vinda do Senhor para vingar a vida deles, destruindo o anticristo. Versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos, ou os aleijados, né? Coxo quer dizer isso. Saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então aqui ele está mostrando justamente as pessoas recebendo a cura dos seus corpos, justamente aqueles que no período da tribulação vão estar aguardando Jesus vir. Quando Jesus vir, eles serão curados para entrar no milênio com um corpo mortal, porém revigorado, tá certo?
Aleluia. Então, a gente encerra aqui essa parte, tá? Esse capítulo. E para ilustrar melhor, para fazer um resumão, nós vamos novamente observar o gráfico. E a gente vai estar mostrando algumas coisinhas para você. Então, pessoal, aqui, né, o período da igreja encerra com o arrebatamento. 7 anos da ira de Deus. Ao término dos 7 anos, lá do terceiro céu, Jesus vem com a igreja, casado já, né, figuradamente com a igreja, descerá conosco, aqui, olha, representando Jesus, a igreja e os anjos vindo no final da ira de Deus. Jesus descerá e vai organizar o mundo. Veja que há um espaço, olha essa partezinha branca com esse reloginho aí, representa um tempo, um período de tempo específico de transição do tempo da tribulação para o milênio, tá? Então haverão alguns dias aqui, alguns dias se passarão para que o Senhor organize o mundo. Olha aí a setinha apontando para esse balãozinho aqui, onde diz: Jesus vai organizar o mundo para o reino milenar. Então tem aí, anticristo e falso profeta serão mortos, ressuscitados e lançados no lago de fogo, e as referências bíblicas. Os inimigos serão eliminados, que se refere ao diabo, né, e os demônios sendo lançados no abismo, no caso o diabo e os demônios, e aqui os inimigos físicos sendo mortos. O local e os animais serão restaurados, referências bíblicas. Os governantes serão completados. Esse versículo de Jó fala dos santos do Velho Testamento sendo ressuscitados. Apocalipse 20, versículo 4, fala dos mártires da tribulação sendo ressuscitados. Os súditos serão curados e estabelecidos, que é justamente, né, os salvos de corpo mortal que serão estabelecidos aqui por esses julgamentos, tá? Ezequiel 20, do 30 ao 38, mostra o Senhor ajuntando e julgando Israel para definir os judeus que vão entrar no milênio e os que não vão entrar. Mateus 24, do 31 ao 46, mostrando o mesmo princípio sendo feito com os gentios. E Isaías, capítulo 35, versículos 4 a 6, mostra essas pessoas sendo curadas para adentrarem ao reino milenar, que é o que nós vamos estar falando a partir de agora. Então, amados, vamos começar a falar do milênio, mas antes de falar do milênio, eu quero só abrir um parêntese rapidinho aqui. Essa questão, irmãos, das pessoas de corpo mortal sendo governadas por pessoas de corpo glorificado, que é o que você entende quando você vai para a leitura das profecias e as entende literalmente, isso para mim é o argumento principal que nega o pós-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento sendo depois da tribulação. Porque veja bem, quando você lê os dois textos que falam do arrebatamento da igreja, que é 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18, e 1 Coríntios 15, do 51 ao 54, ao ler essas duas passagens, fica claro que no momento que Jesus vir arrebatar a igreja, todos os salvos serão glorificados. Porque ele mostra que os mortos serão ressuscitados e os crentes vivos serão transformados. E que todos juntos serão arrebatados para encontrar Jesus nas nuvens. Então, supondo que o arrebatamento da igreja acontecerá no final da tribulação, todos os crentes serão glorificados. Só vai sobrar pessoa ímpia no mundo. E os ímpios, no final da ira de Deus, todos eles estarão chipados ou marcados com a marca da besta. Porque só vai poder comprar e vender quem tiver a marca. E o anticristo vai estar governando o mundo. Então, peraí. Se todos os crentes, na hipótese do arrebatamento da igreja ser no final da tribulação,
no final do tempo da ira de Deus. Se todos os crentes foram glorificados, então quem serão as nações que a igreja vai reinar com Jesus? Os ímpios, marcados com a marca da besta, os quais a Bíblia é muito clara em dizer que quem receber essa marca já não tem mais chance de ser salvo? Então, qual o sentido de uma pessoa que já foi condenada por ter recebido a marca entrar no reino de Jesus Cristo? Não faz sentido. Então, nisso, na minha humilde opinião, o pós-tribulacionismo já cai por terra. Não tem como a igreja ser arrebatada no fim da tribulação, porque haverão pessoas salvas de corpo mortal, as quais os salvos de corpo glorificado vão reinar. Isso só se explica se o arrebatamento da igreja acontecer antes da tribulação ou no meio. Mas quando você entende que o tempo da tribulação, os 7 anos, é um tempo de juízo de Deus sobre o pecado das pessoas, que é justamente a semana 70 da profecia de Daniel, então não faz sentido a igreja pegar os primeiros 3 anos e meio, porque é um tempo de juízo de Deus. Os 7 anos é a ira de Deus, e o Senhor nos livrará da ira futura. Então, elimina o fim, elimina o meio, só sobra o arrebatamento acontecendo antes dos 7 anos da ira de Deus, tá bom? Então, fechando aí esse parêntese, e sim, começando a falar sobre o milênio. O que será o milênio? Será o governo espiritual e físico do Senhor Jesus Cristo sobre essa terra por 1000 anos. Aleluia! Zacarias, eu quero ler, Zacarias 14, capítulo 14, versículo 9. Diz assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Aleluia! Ele não vai reinar no céu, ele vai reinar sobre a terra, sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Salmo 2, versículos 7 e 8. Proclamarei o decreto do Senhor. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, ou as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. A mesma coisa que foi dito para a igreja. Então a igreja é um mistério no Velho Testamento. Ela está inserida aqui nessa profecia. Jesus reina e a igreja reina com ele. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. É justamente os que vão se levantar contra, né? A gente vai explicar isso depois com mais detalhes. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, esse reino será na terra. Isaías capítulo 42, versículos 1 e 4 falam sobre isso. Lucas capítulo 1, do versículo 30 ao 33, quando o anjo Gabriel está falando com Maria e ele fala que ela iria engravidar pelo poder do Espírito Santo e que o Messias viria dela, ele diz: ele se assentará no trono de Davi, seu pai, e reinará sobre Israel para sempre. Então, quando se fala o trono de Davi, se refere ao reino físico, que Deus já tinha estabelecido a linhagem de Davi para reinar sobre Israel. Jesus, como vindo da linhagem de Davi, né? José e Maria eram da linhagem de Davi, então Jesus ele vai reinar como o descendente de Davi. Por isso que por muitas vezes o Senhor Jesus é chamado nos evangelhos de filho de Davi, descendente de Davi, o rei messiânico. Então quando fala que Jesus sentará no trono de Davi, se refere ao seu reino físico sobre o povo de Israel e sobre também, claro, os gentios. Então é um reino físico.
Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, fala desse reino de Jesus sobre a terra, como também capítulo 33, versículos 14 e 15. Muitos textos do Velho Testamento, além desses, mostram Jesus reinando sobre esta terra. Só que Apocalipse capítulo 20, do versículo 4 ao 6, ele mostra quanto tempo esse reino durará nessa terra, que é justamente 1000 anos. E é o que diz Apocalipse capítulo 20, eu vou ler apenas o verso 6, tá? Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, 1000 anos será a duração do reino de Jesus sobre esta terra. Por isso que nós chamamos de milênio, porque a palavra milênio significa período de 1000 anos. Você não vai encontrar na Bíblia o nome milênio, mas você vai encontrar 1000 anos. Milênio é a mesma coisa que 1000 anos. Então, o que será o milênio? Será o governo espiritual e físico do Senhor Jesus Cristo sobre essa terra por 1000 anos, pois a palavra milênio significa período de 1000 anos. Observação, e essa observação aqui é muito importante. Este reino de Cristo será eterno, conforme Daniel capítulo 2, versículos 34, 35, 44 e 45, capítulo 7, versículos 13, 14, 18 e 27, e Lucas, capítulo 1, do versículo 30 ao 33. Então, o reino de Cristo será um reino eterno, pois vai durar 1000 anos nesta terra e a eternidade na nova terra, a qual estudaremos ainda nesta matéria. Quando Jesus descer a esse mundo, ele vai estabelecer o seu reino físico. E esse reino físico durará para sempre. Porém, 1000 anos nesta terra, depois será destruído esse planeta e criado um novo planeta Terra, e o reino físico do Senhor Jesus continuará. E quando você lê Isaías, quando ele fala do reino do Senhor, tem momentos que ele fala do reino na eternidade, quando ele fala, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Mas logo abaixo ele fala de pessoas com corpo mortal. Então já é o reino de Cristo antes do novo céu e nova terra. Porque o reino físico do Senhor é estabelecido quando ele, depois que ele organiza o mundo, e é para sempre. Só que uma parte desse reino é nessa terra e a outra parte infinita na nova terra. Espero que você tenha entendido isso. Então não há contradição em dizer que o reino eterno de Jesus, o reino físico é eterno. É só entender que uma parte será nessa terra e essa parte nessa terra durará 1000 anos. E a outra parte será na nova terra e essa outra parte é eterna, é infinita. Amém? Então vamos aqui para o próximo slide. Como será o governo de Jesus? Como será esse governo de 1000 anos? O Senhor Jesus Cristo, atuando como Deus e como homem glorificado, reinará pessoalmente. Já lemos Zacarias capítulo 14, versículo 9, que diz que o Senhor será rei sobre toda a terra. Que Senhor? Jesus Cristo. Ele atuando como Deus, também atuando como homem glorificado. Isaías capítulo 16, vamos ver aqui. Isaías capítulo 16, versículo 5. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue. Tem algumas traduções que diz um homem que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer a justiça. É justamente Jesus. Capítulo 9,
Versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Jesus, como homem, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele como Deus, o Filho, sendo doado ao Pai para nos servir. Então aqui fala da humanidade e da divindade de Jesus. E diz assim: e o principado, ou a autoridade real, está sobre os seus ombros, e será chamado seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então Jesus Cristo, como homem e como Deus, reinará pessoalmente sobre a terra. Ele vai reinar sobre os israelitas com corpos mortais. Tem aí o texto de Isaías, que nós já lemos. Também capítulo 33, versículo 17, do 20 ao 22. Capítulo 44, versículo 6. Também em Jeremias, capítulo 23, versos 5 e 6. Miqueias, capítulo 2, versículo 12 e 13. Capítulo 4, versos 7 e 8. E Lucas, capítulo 1, do 30 ao 33. Eu citei, mas eu quero ler agora esse texto. Lucas, capítulo 1, do versículo 30 ao 33. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Jesus reinará sobre os judeus, mas também reinará sobre os gentios, que são as nações com corpos mortais. E olha quantas referências tem aí na sua apostila. Quantas referências tem aí, né, que mostram as nações ou os gentios também sendo governados por Jesus Cristo. Leia todas elas, irmão, e você vai ver que não é algo superficial, é algo que é enfatizado na palavra de Deus. Novamente digo, se a igreja fosse arrebatada no fim da ira de Deus, quem seriam essas nações e quem seria Israel sobre o qual nós vamos governar? Tá? Então, aí tem vários textos. Eu quero ler dois. Salmo 2, do 6 ao 9 e Isaías 2, versículo 4. Mas você leia os outros, por favor. Salmo 2, versículo 6 até o versículo 9. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, Deus ungiu o rei, Jesus. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho. Agora já é Jesus falando. Né? No versículo 6 é o Pai falando de Jesus. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Versículo 7 já o Senhor Jesus. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então ele vai reinar sobre as nações, tá? Isaías capítulo 2, versículo 4. Isaías capítulo 2, verso 4. E ele, Jesus, julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E aí ele vai falar aqui de outras coisas que vão acontecer que eu vou deixar para falar depois. Então Jesus vai reinar sobre as nações. Ele vai reinar sobre os povos, gentios e judeus, tá bom?
inicialmente os sobreviventes da tribulação, ou seja, todos salvos. Mas aí eles vão gerar filhos, netos, bisnetos e todos os etos. E aí no meio daquela população toda vão ter ímpios e justos. Porque esses que vão nascer vão ter que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aí Jesus Cristo reinará pessoalmente sobre judeus e gentios com corpos mortais. Vamos aí para o próximo slide. Ele, Jesus, reinará pessoalmente sobre os judeus e gentios com corpos mortais, juntamente com todas as pessoas de corpos imortais e glorificados. Ou seja, nós, a igreja, Apocalipse 2, do 26 ao 29, eu já li, mas eu faço questão de ler novamente esse texto. Apocalipse 2, do verso 26 ao 29. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Do mesmo jeito que Jesus foi dito a Jesus, é dito à igreja também. Com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui é uma profecia específica para a igreja. A igreja vai reinar. Eu e você vamos reinar. Apocalipse 3, verso 21 e 22 diz: ao que vencer, ou seja, ao que ficou fiel até o fim, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aleluia! Quem se assenta no trono é quem reina. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Mateus capítulo 19, versículos 27 e 28, o Senhor Jesus diz que os 12 apóstolos do Cordeiro reinarão sobre as 12 tribos de Israel. Então, os apóstolos, já a igreja, reinando sobre a nação de Israel. Quando se fala 12 apóstolos, claro que não está falando de Judas Iscariotes, mas de Matias que o substituiu. Então, os 12 apóstolos, eles glorificados, igreja, fazendo parte da igreja, eles vão reinar sobre a nação de Israel. Nós vamos reinar sobre outros povos. Vai depender do nível de fidelidade nossa aqui na terra, como nós já explicamos em aulas anteriores. Também os fiéis do Velho Testamento vão reinar com a igreja e Jesus sobre os judeus e gentios de corpos mortais. E os fiéis ressuscitados vindos do tempo da ira de Deus, como está escrito em Apocalipse 20, versículo 4. Confira todas essas referências, por favor. Vamos para o próximo slide. Observações. Primeira observação, e essa aqui é bem interessante, irmãos. Provavelmente os membros da igreja terão mais autoridade do que os fiéis do Velho Testamento e dos ressuscitados do período da ira de Deus. A igreja, pela posição espiritual que ocupa, dá-se a entender que vai reinar com maior nível de autoridade do que os santos do Velho Testamento e os mártires da tribulação. Esses vão reinar? Vão. Mas dá a entender que com um nível de autoridade inferior ao nível de autoridade da igreja glorificada. Por que a gente supõe isso? A gente não afirma isso, mas dá-se a entender. Pela declaração que o Senhor Jesus fez em Lucas capítulo 7, versículo 28. Lucas, capítulo 7, verso 28. Aqui o Senhor está falando de João Batista, certo? E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Ou seja, João Batista é o maior profeta e é o maior em nível de autoridade do povo do Velho Testamento.
Ou seja, Jesus está dizendo que o nível de galardão de João Batista será maior do que todos os outros, mas todos os outros que vieram antes dele, ou seja, o pessoal do Antigo Testamento. Por quê? Porque olha o que ele continua dizendo. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, o que é que Jesus está dizendo? Que dentre o pessoal do Velho Testamento, pelo menos é o que dá a entender, é o que eu entendo desse versículo, que Jesus está dizendo o seguinte, que dentre o povo do Velho Testamento, João Batista é aquele que terá maior autoridade. Porém, dentre a igreja, o menor será maior do que ele. Ou seja, aquele crente que subiu realmente por uma ação da misericórdia de Deus, eu costumo brincar que é o crente cobra, ou seja, é o que passou se arrastando. Então, esse ainda vai ter mais autoridade, o menor do reino de Deus ainda vai ter mais autoridade do que João Batista. Então, eu entendo que Jesus está explicando aqui que a igreja, só pelo fato de você ser igreja, você, ao alcançar o arrebatamento, o seu nível de autoridade vai diferenciar dos outros. Mas você vai ser maior no nível de autoridade do que os homens do Velho Testamento. Eu acredito que é isso, porque é o que dá a entender pelas Escrituras que a igreja é a maior instituição da face da terra. Então, para isso se aplicar ao milênio, a gente entende que é nesse sentido. Vamos ter entre nós, igreja, níveis de autoridade diferentes, mas será superior ao nível de autoridade dos santos do Velho Testamento e dos mártires da ira de Deus. Segunda observação, além de principal rei no milênio, Jesus também será o principal sacerdote e juiz. Então ele vai julgar, vai ser sacerdote e vai ser rei. Haverão outros juízes, outros sacerdotes, os demais glorificados, outros reis e rainhas, os demais glorificados. Mas Jesus vai ser o principal rei. Ele é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, justamente por isso. Ele também será o principal sacerdote e juiz. Isaías capítulo 33, versículo 22, diz o seguinte. Isaías capítulo 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Aleluia! Glória a Deus! Quando fala legislador, é o que ensina a lei. Isso era algo que os sacerdotes faziam no Velho Testamento. Então ele vai exercer a autoridade de juiz, a autoridade de sacerdote e a autoridade de governo, tá bom? Como principal rei. Mas nós também vamos exercer esse reino. A igreja reina junto com Jesus. Amém? Então nós estamos vendo aqui algo que nós iremos participar. Provavelmente moraremos no céu, na Jerusalém Celestial, mas iremos vir à terra para governar no milênio. Alguns acreditam que a Jerusalém Celestial vai estar acima da Jerusalém terrena no milênio. Outros creem que a Jerusalém Celestial permanecerá no céu e que a igreja vai ter acesso. Independentemente de onde a Jerusalém Celestial vai estar, sim, com certeza, a igreja morará na Jerusalém Celestial, porém reinará nessa terra. Jesus, com o corpo glorificado, ele teve acesso ao céu. Ele subiu ao céu com o corpo glorificado. Então, a igreja poderá estar no céu e na terra sem nenhuma dificuldade por causa do corpo glorificado que teremos. E exerceremos reino com Jesus. Exerceremos sacerdócio com Jesus. Exerceremos julgamento com Jesus. Aleluia! Qual será a capital do reino? O reino vai alcançar o mundo inteiro. Haverá uma cidade que será a capital do reino. Não vai ser Washington, não vai ser Londres, não vai ser Roma, não vai ser Brasília, mas sim a Jerusalém terrena, ou seja, a Jerusalém lá do Oriente Médio. A Jerusalém terrena será a capital do reino de Cristo, pois será dela
que Jesus reinará sobre todo o mundo. Isaías capítulo 2, vamos novamente nesse texto, versículo 1 em diante. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Veja que ele fala Judá e Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Ou seja, todas as nações irão ao monte da casa do Senhor. Onde é que o templo foi construído? No Monte Sião. E é lá que o templo do milênio também será construído. É lá que Jesus reinará, tá? Versículo 3. E irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião, Monte Sião, que está em Jerusalém, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então Jerusalém, a Jerusalém terrena, ela será a capital do reino de Cristo. Isaías 24, versículo 23, diz assim: e a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém e perante os seus anciãos gloriosamente. Então em Jerusalém novamente, né? Jeremias 3, verso 17 também fala sobre isso. Miqueias 4, versículo 7 fala que ele vai reinar do Monte Sião. E aí explica, né? O Monte Sião, citado neste versículo de Miqueias, localiza-se em Jerusalém. Zacarias 8, versículos 2, 3 e do 20 ao 22. Eu quero ler Zacarias 8, do versículo 20 ao 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Então o Senhor Jesus reinará de Jerusalém. Ele governará sobre todas as nações do mundo. Governantes serão estabelecidos em todas as nações do mundo, dentre os glorificados, e ele governará de Jerusalém. Tá certo? Quando a Bíblia chama Jerusalém da cidade santa, ela está se referindo a esse período de tempo da história. Hoje, Jerusalém não é uma cidade santa. Apocalipse 11 chama ela de espiritualmente Sodoma e Egito. Então, ela não é santa. O pessoal lá ainda não se entregou a Cristo. Mas quando Jesus vir reinar, então sim, Jerusalém será chamada de a cidade santa, porque o glorioso santo Jesus estará lá. Tá bom? Então, quando você lê na Bíblia Jerusalém como santa cidade, se refere ao período do milênio. Aleluia, glória a Deus. Como será o reino? Então nós já vimos que vai ser um reino físico, Jesus estará na terra, os glorificados governarão sobre aqueles que tiverem corpo mortal, certo? Como será então esse reino? Será um reino mundial de justiça, paz e alegria. Aleluia, glória a Deus. Então, o sistema político será justo. Hoje, crente entrar na política é meio complicado. Agora, no milênio, sim, nós exerceremos poder político e estabeleceremos um governo justo, pacífico e alegre. Então, um reino justo. E aí tem várias referências bíblicas.
Mas vamos aqui em Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, ou seja, o descendente de Davi, que é Jesus. Um renovo justo, olha só o detalhe. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Então, um reino justo, né? Um reino correto. Não vai haver desigualdade, não vai haver injustiça, não vai haver partidarismo, não. Tudo da forma correta, justa. Também você pode ver depois o Salmo 48, do 10 ao 11, Salmo 67, do 3 ao 4, Isaías 11, do 3 ao 5, capítulo 29, do 19 ao 21. Um reino onde não é só Jesus que vai estar operando, nós também vamos estar proporcionando justiça aos povos. Também Jesus e nós proporcionaremos paz mundial. Não haverá guerra no mundo inteiro por 1000 anos. Aleluia! Glória a Deus! Isaías 2, do versículo 2 ao 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E aí ele fala das nações buscando ao Senhor para ser ensinado por ele, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Aí olha o versículo 4. E ele julgará entre as nações. A igreja era um mistério, aqui a igreja está inserida junto com Jesus aqui, julgando entre as nações. E repreenderá muitos povos. E estes povos, né, converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então não vai haver mais guerras. As nações viverão em paz, será um reino de paz, de justiça e também um reino de alegria. Isaías 9, versículos 3 e 4, Isaías 12, do 1 ao 3, capítulo 14, versículo 7 e Jeremias, capítulo 31. Eu quero ler Jeremias, capítulo 31, do versículo 11 ao 13. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Jesus vindo, destruindo o anticristo e resgatando o povo judeu, os crentes, os tementes a ele. Versículo 12. Assim que virão e exultarão. Exultar é expressar grande alegria. No Monte Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto e ao azeite, aos cordeiros e bezerros. Ou seja, abundância de suprimento. O Senhor vai proporcionar para eles no milênio. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, né? Uma dança que louva ao Senhor, que engrandece ao Senhor, como também os jovens e os velhos juntamente. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Oh, glória! Então eles vão ser muito alegres, felizes, porque toda injustiça vai ter sido desfeita, porque todo juízo de Deus, o juízo de Deus é justo, mas não vai vir mais, porque o povo de Israel aqui, esse remanescente fiel, vai estar servindo a ele. Amém? Observação.
o principal motivo que levará o reino a ser assim, ou seja, um reino de justiça, paz e alegria, será porque Jesus vai ensinar a verdade a todos os judeus e gentios com corpos mortais. Isaías 11, versículo 9, diz que o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Então, as nações de corpo mortal serão ensinadas pelo Senhor e também pela igreja, pelos demais glorificados, para que assim eles andem em submissão a Deus. É por isso que em Isaías 2, versículo 3, ele diz, né? As nações falando, diz, irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E lá logo em seguida fala do Senhor repreendendo os povos. Então isso é o que? Ensinamento. As pessoas de corpo mortal precisarão ser instruídas e serão instruídas por Jesus e pelos demais glorificados. E por isso que por 1000 anos o reino será justo, será pacífico e será alegre, por causa do ensino da palavra de Deus que vai fazer com que os mortais consigam andar em submissão a Deus. Vamos para o próximo slide. O ensino da vontade de Deus será necessário para que os judeus e gentios com corpos mortais andem em submissão a Deus. Pois mesmo não sendo tentados pelo diabo e os demônios, que estarão presos no abismo, conforme Apocalipse 20, do 1 ao 3, porém eles continuarão com a necessidade de renovar a alma e com a inclinação do pecado em sua carne, podendo perder a salvação. E além disso, os descendentes dos judeus e gentios com corpos mortais, que inaugurarão o milênio, também precisarão aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador para receber a natureza de Deus em seu espírito, o novo nascimento, e assim deixarem de ser pecadores. Ou seja, o ensino da palavra de Deus vai ser fundamental para os mortais, porque assim como nós, nós hoje, não no milênio, mas nós hoje na graça, os mortais no milênio eles terão uma alma a ser renovada e uma carne a ser dominada. E os seus descendentes precisarão do ensino do plano da salvação para nascer de novo. Quando eles chegarem à consciência do bem e do mal, eles vão se tornar pecadores, precisando da experiência do novo nascimento. É interessante porque o Salmo 22, versículo 27 a 31, onde essa parte da profecia diz respeito ao milênio, é uma profecia do milênio, olha que informações interessantes diz lá. Salmo 22, do versículo 27 ao 31. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a sua face. Então ele veja das nações adorando ao Senhor e das pessoas se convertendo ao Senhor. Então isso diz respeito ao milênio, onde pessoas que vão nascer durante esse tempo precisarão se converter ao Senhor, precisarão nascer de novo. E isso é melhor explorado na continuação. Verso 28. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Milênio. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. Essa tradução aqui ficou engraçada, né? Deixa eu ver outra versão aqui. Todos os fortes da terra, tá? Ou seja, as pessoas fortes, vigorosas, robustas, segundo a palavra hebraica aqui, a original hebraica. Então, todas as pessoas que na terra serão fortes, comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele.
e nenhum poderá reter viva a sua alma. Sem o temor a Deus, vão morrer. Aqueles que não temem ao Senhor vão morrer. Uma descendência o servirá a Jesus. Será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então ele está mostrando que de uma geração a outra haverá pregação da justiça para que haja conversão. Então, entre os mortais, eles vão estar debaixo de uma dispensação. Então eles vão ter que ser fiéis. Para isso eles vão ter que aprender a palavra. Glória a Deus que não vai ser como nós, no sentido de que o mundo não vai ser influenciado pelo diabo e o próprio diabo estará preso. Por isso que eles vão ter uma facilidade maior de servir ao Senhor, mas precisarão ser instruídos pela palavra. Por isso que o juízo vai ser rápido para os desobedientes. Por isso que diz que o Senhor vai despedaçá-los como vasos, né, com a sua vara. É justamente o quê? O pecado, não vai ter muita tolerância para o pecado não, para esse povo não. Por conta da instrução e do contexto do mundo que eles viverão. Então, o juízo será mais rápido. Próximo slide. O que o Senhor Jesus fará com a nação de Israel no milênio? Ele cumprirá 3 promessas que Deus fez a eles em várias profecias do Velho Testamento. Várias profecias do Velho Testamento trazem 3 promessas que Deus fez ao povo de Israel e que ele vai cumprir para o remanescente fiel dos judeus. Que promessas são essas? Primeira, a nova e eterna aliança no sangue de Cristo. Isso foi profetizado para a nação de Israel. Os judeus crentes, eles vão desfrutar dessa nova aliança no milênio. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, com o povo judeu, com os israelitas, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Também Jeremias capítulo 32, do verso 36 ao 40, Isaías capítulo 59, do versículo 20 ao 21. Isso aqui vai se cumprir no milênio. Eles vão desfrutar dessa instrução do Senhor, desse ensino, disso que ele prometeu. Isso vai ser desfrutado pela nação de Israel no milênio. Sabemos que o escritor aos Hebreus, ele usou esse texto e aplicou esse texto para a igreja, na carta aos Hebreus. Mas como eu falei no início da matéria, nas primeiras aulas, a nova aliança que Israel desfrutará no milênio, a igreja já desfruta hoje. Como a igreja era um mistério no Velho Testamento, então o escritor aos Hebreus, ele usou uma promessa feita a Israel e aplicou à igreja, porque o que vai acontecer com Israel no milênio já aconteceu com a igreja. Então, como é a mesma bênção, ele aplicou esse texto. Agora, a profecia de Jeremias 31, ela vai se cumprir para Israel, como o texto diz, e eles vão desfrutar disso no milênio.
Isso foi uma promessa que Deus fez a eles. Outra promessa que Deus fez ao povo de Israel e que os judeus crentes desfrutarão no milênio: a posse de toda a terra de Canaã. Deus prometeu, né? Primeiramente a Abraão. Gênesis 13, capítulo 13 de Gênesis, versículos 14 e 15. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque esta terra, toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Então os judeus vão entrar em pouco número, mas eles vão repovoar de novo a terra, como os gentios. Então vai ser muito judeu desfrutando de todo o território que Deus prometeu. Em vários textos, aí tem vários textos, tá? Leia todos eles, que você vai ver que é uma comprovação do que eu estou falando. Deus prometeu, e durante toda a história o povo de Israel nunca, preste atenção, nunca até hoje o povo de Israel desfrutou de todo o território que Deus prometeu a eles. Eles desfrutaram de uma boa parte, mas não da totalidade dele, né? Josué conquistou, né, com os israelitas uma boa parte do território, mas faltou outra parte. Séculos depois, o rei Davi vai lá e conquista outro pedaço do território que Deus tinha prometido. Mas nunca todo o território de Canaã foi possuído pela nação de Israel. Porém, Deus prometeu que isso vai acontecer e os profetas apontam que vai ser no milênio. E de fato será no milênio que isso vai acontecer. E estão aí os textos, né? Os textos que falam isso. Eu quero apenas ler Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, do versículo 13 ao 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, ou seja, o que planta vai alcançar aquele que está colhendo. O que pisa as uvas ao que lança a semente, ou seja, abundância de colheita. Está plantando, mas já tem colheita. Então vai ser uma abundância de suprimento material para o povo no milênio. E aí ele diz: e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então, isso foi profetizado, tá? Em Ezequiel capítulo 47, do 13 ao 23, você vai ver lá a divisão do território. Então, todo o território que Deus prometeu, a terra de Canaã, que na verdade é a terra de Israel, eles vão desfrutar, né, no milênio, de todo o território. Outra promessa que o Senhor Jesus irá cumprir para a nação de Israel no milênio. O Pai irá cumprir outra promessa. O Rei eterno, vindo da descendência de Davi, reinando sobre eles, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus fez essa promessa para Davi em 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 11 ao 15. Deus falando para Davi, usando o profeta Natã: e há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, ou seja, a morte de Davi, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre.
E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu reino, o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então havia uma promessa de que um descendente de Davi reinaria para sempre. Isso também foi falado em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, também em Lucas, capítulo 1, do 30 ao 33. Jesus ainda não reina no trono de Davi, mas ele vai reinar sobre Israel no milênio. Então essa promessa será cumprida. Nova aliança, posse da terra de Canaã, de toda a terra de Canaã, e Jesus, o rei da linhagem de Davi, reinando sobre os judeus. Então essas três promessas se cumprirão no milênio. Vamos continuar aqui no próximo slide. Observações. Primeira, na verdade, a nova e eterna aliança será firmada com a nação de Israel na volta de Cristo à terra. Então, quando ele vir é que a nova aliança é firmada. Porém, os israelitas desfrutarão do cumprimento dos benefícios desta aliança durante o milênio. Segunda observação, os gentios, ou seja, as nações com corpos mortais, serão submissos à nação de Israel. Então, dentre os de corpo mortal, Israel terá liderança sobre os outros povos. O reino milenar é um reino judaico. O reino é de Israel e as nações desfrutam das bênçãos submissas ao povo judeu. Isso é propagado em várias profecias. Então haverá uma diferença de hierarquia entre judeus e gentios. A igreja não. Judeu e gentio se converte e se torna um novo homem. Então isso aqui já mostra uma diferença, tá bom? Os judeus e gentios salvos na tribulação que vão sobreviver, eles vão entrar no milênio e gerarão descendentes. Esses gentios serão submissos a Israel. Isaías capítulo 60, do versículo 1 ao 17 fala isso. Como também Isaías 61, versos 6 e 7. Eu quero ler Isaías 61. Capítulo 61, versículos 6 e 7. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, falando dos judeus, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Então veja que os gentios, eles vão comer da riqueza dos gentios, ou seja, os gentios vão servir Israel. Isaías 60, do 1 ao 17, deixa isso muito claro. E Jeremias 31, versículo 7, fala que Israel será a cabeça das nações. Tá certo? Vamos continuar aqui no próximo slide. Algumas bênçãos para os judeus e gentios com corpos mortais que serão fiéis ao Senhor dentro do seu nível de crescimento. Então vamos falar aqui de algumas bênçãos que os judeus e gentios de corpo mortal, pela sua fidelidade, vão desfrutar durante esse período de 1000 anos. Observação. As próximas referências bíblicas são diretamente escritas para os israelitas. Porém, sabemos que também se aplicarão aos gentios salvos do milênio, porque estas bênçãos são da nova e eterna aliança. Aliança esta que os gentios também farão parte. Ou seja, as referências que você vai ver aí na apostila falam dos judeus, falam dos israelitas. Só que os gentios também farão parte da nova aliança. Então essas bênçãos se aplicarão para os gentios em suas respectivas nações e territórios. Tá bom? A profecia se concentra nos israelitas e na terra prometida deles. Mas, do mesmo jeito, os gentios, nos seus territórios, também desfrutarão dessas bênçãos, se forem fiéis ao Senhor. Primeira bênção que a gente vai falar aqui, novo nascimento.
Por quê? Porque eles não vão gerar filhos, eles não vão gerar pessoas. Então, aqueles que aceitarem a obra de redenção, eles vão experimentar novo nascimento. Como diz Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, capítulo 36, versículos 26 e 27, e capítulo 37, versículo 14. Eu vou ler o capítulo 36 e os versículos 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, coração de carne aqui é uma figura de linguagem para falar do espírito vivo com a vida de Deus. Coração de pedra é uma figura de linguagem para falar do espírito morto separado da vida de Deus. Então, ele está falando de pessoas nascendo de novo. E essa profecia aqui se aplica ao milênio. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, novo nascimento. Também batismo com o Espírito Santo. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Aqui ele está falando do batismo com o Espírito Santo. É só você ler Atos capítulo 2, que quando a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo, Pedro cita essa passagem. Por que Pedro cita essa passagem? Porque Pedro percebeu que a bênção que foi profetizada para Israel desfrutar no milênio estava acontecendo naquele momento com a igreja. A gente sabe por quê. Israel rejeitou Jesus na primeira vinda. A igreja foi estabelecida, nascida de novo, nova aliança e batismo com o Espírito Santo para ela. Porém, essas bênçãos serão desfrutadas por Israel no futuro. E quando Joel profetiza, ele profetizou para Israel. É tanto que você vai ver os detalhes aqui no contexto que não diz respeito ao que aconteceu no dia de Pentecostes. Ele profetizou para Israel. Agora, Pedro aplicou e de forma correta o versículo. Porque o que acontecerá no tempo do fim para Israel ocorreu com a igreja, no início da era da igreja. Então Pedro simplesmente aplicou o texto. Mas a bênção do batismo com o Espírito Santo estará disponível para Israel e os gentios no milênio, e é sobre esse tempo que Joel profetizou. Como também Isaías capítulo 32, do versículo 12 ao 15, capítulo 44, do 1 ao 3, e Ezequiel capítulo 39, versículo 29. Vamos para o próximo slide, né? E nesse a gente encerra a aula de hoje. Primeira observação. Vemos que a profecia de Joel 2, 28 a 29 se cumpriu para a igreja no dia de Pentecostes, conforme Atos 2, do 1 ao 4 e 12 a 18. Mas para o povo judeu e o gentio se cumprirá no milênio. E de fato, ele se cumpriu parcialmente para a igreja. Porém, a palavra é dita para o tempo do fim. A palavra dita a Joel é dita para o tempo do fim. E se cumprirá no milênio. Segunda observação. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 8 ao 10, diz que as línguas celestiais acabarão quando o que é perfeito, ou seja, o corpo imortal e glorificado, a redenção do corpo vier. Ele diz lá, né, no texto, deixa eu ler lá o texto para você se situar bem, o que a gente está querendo explicar. 1 Coríntios, capítulo 13. Verso 8, 9 e 10. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas.
Havendo línguas, cessarão. Línguas tem a ver com batismo com o Espírito Santo, com o dom do batismo com o Espírito Santo. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando é que as línguas vão cessar? Quando é que os dons espirituais vão cessar? Quando o corpo glorificado chegar. Para quem o corpo glorificado chegar, não vai mais precisar de línguas e de nenhum dos dons espirituais. Mas no milênio, não esqueça, haverão glorificados e haverão pessoas de corpo mortal. Então as pessoas de corpo mortal, elas precisarão do dom de línguas para orar de forma perfeita, pois a alma delas vai estar sendo renovada. Então elas vão precisar do dom de línguas. Por isso que o batismo com o Espírito Santo estará disponível para elas no período do milênio. É o que diz aí. Esta passagem é uma profecia exclusiva para a igreja. Qual passagem? A de 1 Coríntios 13, que diz, né, que quando o que vier perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então esta passagem é uma profecia exclusiva para a igreja. Portanto, não é para os judeus e gentios com corpo mortal no milênio. E fala do arrebatamento, pois neste dia nós receberemos o corpo imortal e glorificado, e desde então não precisaremos mais das línguas celestiais vindas no batismo com o Espírito Santo. Afinal, seremos perfeitos espírito, alma e corpo, como diz 1 João capítulo 3, versos 1 e 2. Então, para a igreja, no arrebatamento acabou línguas, acabou profecia, não vamos mais precisar desses recursos. Mas para os judeus e gentios de corpo mortal, durante o milênio, sim, eles precisarão e por isso ainda haverá batismo com o Espírito Santo para eles, porque eles precisarão orar em línguas, tá certo? Então na próxima aula, nós vamos, se Deus permitir, nós vamos continuar mostrando bênçãos, né, que serão entregues, disponibilizadas para os judeus e gentios de corpo mortal que forem fiéis. Vamos mostrar também algumas maldições que se manifestarão no milênio. Maldição no milênio, pastor? Sim, nós vamos explicar isso na próxima aula. Algumas maldições que vão se manifestar no milênio. Vamos falar sobre a questão de que haverá um glorioso templo em Jerusalém. Falaremos sobre a questão dos sacrifícios de animais que ocorrerá no milênio. No milênio, Deus estabelecerá de novo o sistema de sacrifícios de animais. E a gente vai explicar por quê na próxima aula. Como também vamos estar encerrando o período do milênio. E provavelmente a gente já vai falar do que vai acontecer depois do milênio, algumas coisas. Então a próxima aula, que será a penúltima aula da matéria escatologia. Então espero que você tenha sido aí abençoado e abençoada. Persevera, não desanima. Não é difícil, só requer que você preste atenção. São muitas informações, mas não é algo difícil de se entender. É só você ler, é só você se esforçar para ler os textos, para analisar as explicações da aula, que o Espírito Santo vai te ajudar, tá certo? Lê a apostila e lê as referências bíblicas. Requer esforço, mas não é difícil, é simples, tá bom? Então, fica na paz e até a próxima aula, se Deus permitir. E não esqueça, Maranata, Jesus está chegando. Aleluia! Glória a Deus.